Mas a palavra que eu gostaria de falar é tratar sobre o futuro, que é aquilo que mais tira a gente do eixo, é a questão do futuro, né? Mateus capítulo 6, versículos de 31 a 34, e nós vamos estar para o Salmo 19, versículo 2. Vamos lá? Vou ler aqui para os amados irmãos. Diz assim, versículo 31 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, não vos inquieteis, dizendo com que comeremos, com que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ao alerta, viu? Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Agora, ponto, vírgula. Pois nosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Deus sabe da necessidade de cada um. Versículo de número 33. É Jesus que está falando com a gente. E muitas vezes estamos esquecendo disso aqui. Olha que Jesus dá uma informação muito importante aqui daqui. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E ele diz o seguinte, que todas estas coisas nos são acrescentadas. E ele continua dizendo o seguinte, para fechar, versículo 34, diz assim, porquanto, ele dá um alerta, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Preste atenção. Pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos lá para o capítulo 19 de Salmos, versículo 2. Salmo 19, 2. Eu gosto de ler, eu acho lindo esse texto aqui, eu gosto muito desse versículo maravilhoso, que ele fala justamente sobre isso. Diz assim, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Santo Espírito, nós queremos a tua unção nessa noite, Pai, para nos guiar em toda a verdade, fazer viva essa palavra em cada coração nessa noite, para os nossos corações. Amém. Meus amados irmãos, há uma preocupação, nós vivemos no corre-corre da vida, nas agonias da vida, os dias parece que estão se abreviando, você corre, quanto mais você corre, muitas vezes não dá para resolver nada, mas eu gostaria de falar justamente sobre isso, sobre ansiedade e sobre preocupação de futuro, o que será do nosso futuro, o que está reservado a nós. Ontem eu estive pregando aqui, justamente tratando de um assunto muito interessante, que para mim é muito interessante, e a palavra de Deus diz, olha, as coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para os homens. Vocês lembram que a gente tratou outro dia aqui sobre isso? E eu gostaria de tratar justamente, trazer a nossa memória sobre essa questão. Não é você ser fanático, ser fora do eixo, estar fora de órbita. Pelo contrário, eu estou com meus pezinhos na terra, mas estou olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. O autor e consumador da minha fé está dizendo aqui, irmãos, que os gentios é que se preocupa com as coisas de gentio. Ele não tem convicção. Eu preguei até aqui e falei sobre isso. Que fé não pula no escuro de forma alguma. Porque se a Bíblia, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como é que eu posso pular no escuro da minha? Se vai clarear tudo onde eu vou pisando, ele vai clareando, vai mostrando onde eu vou pisar. Não é tudo escuro, coisa nenhuma. E é isso que eu gostaria de falar sobre hoje, sobre o futuro. Há uma preocupação muito grande, porque o que inquietava os gentios, e o Senhor Jesus ele falando aos discípulos, irmãos, justamente sobre o que mais tira as pessoas e mais preocupa as pessoas. É a questão do mantimento, é o comer, é o vestir, é o sustento diário. É aquilo que está presente, é ver Deus, saber como será o amanhã, como é que vai ser. Há uma pergunta lá no fundo, as pessoas estão muito inquietas sobre essa questão, né? Por isso que eu, de propósito, trouxe ciência para combinar com essa palavra, né? Sei que Deus, o meu futuro, tem em sua mão. O grande problema hoje, irmãos, é que nós estamos vivendo o seguinte,
O que a palavra diz? O irmão mandou outro dia para mim algumas pichações que colocaram em igrejas. Olha que coisa horrorosa! Pichações, realmente é horroroso. Mas eu disse, olha, não há novidade nisso. Misericórdia, ela se espantou. Não há. Não há. Sabe por quê? Eu peguei e mandei para ela. Ó, disse Jesus, e vos odiarão por minha causa. Não tem novidade. Essa é a questão todinha que a gente está olhando, irmãos. Para um lado, estamos olhando para o outro, estamos olhando para as circunstâncias, para tudo, mas o próprio Jesus disse que aquilo que tem preocupado as pessoas é a falta de olhar. Jesus Cristo deu uma opinião muito séria, porque ele sabe o que é isso. Olha, irmãos, quando Jesus dá uma opinião, é porque ele sabe como é bom. Porque ele sabe que você, ele conhece, ele é Deus, ele sabe que você vai estar bem. Olha, ele diz assim, ó, não andeis ansiosos por que você vai comer, por que você vai vestir, por supérfluo, mas a sua preocupação, não é porque você vai, vou deixar de comer, agora eu vou ver só para Deus, vou ver trancar dentro da igreja. Tem gente que é assim ou não é, irmãos? A gente não pode ser fanático, se falar para se consagrar, irmãos, as pessoas acham que você está dizendo, isso é fanatismo, não é fanatismo, não, irmão. Isso é espiritualidade. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte de cidadão, eu vou estudar, eu vou me reciclar, eu vou correr atrás. Agora, tem uma coisa, irmãos, Deus é quem vai abrir portas, porque a palavra de Deus diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus. Essa é a que nós temos que colocar em ação a nossa fé. Ele diz assim, ó, você não deve estar preocupado com aquilo que os outros se preocupam. Os gentios é quem se preocupa. Gente que não conhece, não tem intimidade, é gente alheia à vontade, à comunhão com Deus. É quem se preocupa com essas coisas. Aí Jesus diz claramente isso, mas buscar em primeiro lugar. Olha, presta atenção. Ele não está dizendo com isso que você não deve buscar, Damião, não. Até mais de mal. Irmãos, todos aqui que estão nos ouvindo, porventura vão nos ouvir nos dias seguintes. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, mas buscar em primeiro. Ele está dizendo, buscar só, está dizendo só buscar só o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro. Buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça. E ele diz, as demais coisas nos são acrescentadas. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, Deus abre a nossa mente, Deus abre nosso entendimento, Deus abre oportunidades. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Deus executa tudo ao nosso favor. Ele diz assim, olha, presta atenção, aos seus amados, ele dá enquanto dorme, descansa no Senhor, espera nele. Todas as palavras ditas, irmãos, foram pessoas que tiveram essa experiência. Eu digo sempre que a religião, ela causa em nós o farisaísmo. As pessoas, é uma encenação, já no evangelho é diferente, não há lugar para encenação, é vida real, é ao vivo, é ali, Deus presente. Ele diz assim, ó, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E ele diz que as demais coisas não são acrescentadas. Então, você vai buscar depois um jeito de ganhar o seu pão, um jeito de ganhar o dinheiro de se vestir, um jeito de comprar o carro, de vender a propriedade. Deus vai abrir portas. Nós estivemos aqui orando hoje, pedindo que Deus abra portas para a venda de imóveis. Quando se busca primeiro o seu reino e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas a nós. E o terceiro, e o versículo 34 diz assim, porquanto não vos inquieteis, ele adverte de novo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Porque ele aprendeu uma coisa, olha só. Pois o amanhã terá os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Eu vou contar uma experiência, eu acho que vocês já ouviram o que acham, mas é interessante colocar isso aqui. Diz que num cruzeiro, chegaram um navio ancorou lá no porto e foram para um hotel, a beira-mar, enorme hotel, e tinha um artista, irmãos, fazendo um mosaico gigante, ao lado do hotel, uma coisa bem bonita, uma pintura toda de mosaico, ele tinha que montar um mosaico. E ali aqueles hóspedes que iam chegar ali, uma mulher muito curiosa, e tem gente que gosta de dar a palavra para desanimar o camarada, né? Mas chegaram para aquela mulher chegou e disse, e aí, moço? É você o responsável por isso? Sou eu mesmo.
Você não desanima, não, rapaz, porque o que você tem para executar aqui, meu amigo, olha, vai custar muito tempo, viu? Tem certeza que você consegue? E aquele homem olhou assim para ela e disse: Olha, eu gostaria de dizer para você, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu vou concluir. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu posso produzir um dia de cada vez. Veja que experiência a gente traz para aqui, para dentro do texto que acabamos de ler. Eu sei o que eu posso produzir um dia de cada vez. Tem gente, irmãos, que coloca a comida na panela, está pensando que vai comer amanhã. Eu estou mentindo? Estou dizendo algum absurdo? E amanhã? Meu Deus, e amanhã? Como é que vai ser? Meu Deus. Eita, o mês está passando. Olha, como é que eu vou comprar aquele remédio? Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Descansa no Senhor. Espera nele. Está dizendo claramente, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E olha que coisa interessante. Ele diz aqui no versículo 34, basta ao seu dia o seu próprio mal. Todo dia nós temos uma aprendizagem, Deus está ensinando alguma coisa a gente, irmão. Deus tem alguma lição, tem algo de proveitoso, alguma coisa Deus está mostrando, vai demonstrar o seu poder em meio às situações. Acabamos de ver um testemunho maravilhoso, fiquei maravilhado, regozijado em Deus. Quando a irmã deu, falando sobre quando colocaram ali aquele aparelho para olhar, localizar o tumor maligno, eu creio que Deus muda o diagnóstico. Aleluia! Aí, para a glória de Deus, uma bolsa de pus. Eita glória! Só Deus, maravilha. No céu, na terra, que maravilha. Vai operando o poder do Senhor. Mas ao seu amor, aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Aí eu vi a irmã aí na maca, maravilhado. Como Deus faz proezas. Ele continua. Nós temos que olhar para esse Deus e buscar, em primeiro lugar, esse Deus que ele faz, ele executa. E se ele está dizendo que as demais coisas vão ser acrescentadas sim. E ele diz aqui, olha, no Salmo 19, versículo 2, quando ele diz assim, um dia discursa a outro dia, e uma noite mostra o quê? Conhecimento a outra noite. Nós estamos sempre aprendendo, Deus está sempre falando a gente, Deus está sempre demonstrando o seu poder. E não adianta nós nos precipitarmos, Saúl como precipitado. Deus deu uma ordem a Saúl, né, através de um profeta, e disse, olha, espera aí, Saúl. Eu vou voltar e vou buscar, vou estar contigo aqui, e eu vou aqui fazer o sacrifício ao Senhor. Ele fez uma coisa que não era da alçada dele. E ele pegou, estava custando um pouco, quando ele terminou de sacrificar, irmãos, chega um profeta. Que loucura é essa que tu fizeste? Porque você custou. Irmãos, tem muito crente por aí, irmãos, querendo ajudar Deus. E tá igual a Saúl, viu? Quem se avexa, come cru e fica de bucho inchado, a gente diz aqui do sertão. Então, o que aconteceu com Saúl foi isso. Só foi terminar de sacrificar, fazer aquilo que não era devido, justamente porque ele se preocupou demais. Achava que Deus não ia agir, que Deus não se esqueceu, irmãos. Deus não está limitado ao nosso tempo. Ele é soberano. Tudo quanto Deus permite, para meu bem será. E no dia mais penoso, presta atenção, forças Deus dará. É por isso que o apóstolo Paulo diz, quando eu penso que estou fraco, aí sou forte. Por quê? O seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Eu vou dar um exemplo, irmão, da nossa igreja aqui em Pedra, nossa igreja Batista Betel. Nossa igreja Batista Betel, numericamente, é uma igreja pequena, são poucas pessoas, nós temos uma igreja para mais de 300 pessoas. E acomoda tranquilamente. Se não me engano, são 340 pessoas a igreja, ela acomoda. E eu fiquei pensando, se você olhar para o poder aquisitivo nosso, isso é piada, não foi. Olha, se você olhar para as pessoas, não vai ver grandes carros na porta da igreja. Eu estou contando isso aqui para ninguém ter pena, nem contar uma fantasia, não. Eu estou falando porque nós temos nossa experiência, nossa experiência. E eu lendo no capítulo 1 de Coríntios, ele diz que Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas frágeis desse mundo para envergonhar as fortes, as fracas, né? As fortes, as sábias, Deus escolheu as lucas para envergonhar as sábias. Aí ele dá a definição para por que isso aconteceu. Ele diz assim, para que nenhuma alma se vanglorie
na minha presença. Vanglória. Vanglória é um grande obstáculo para muita gente. Então, esse limite é justamente isso. Nós somos limitados, agora nós servimos a um Deus ilimitado. E Ele pede que nós busquemos a Ele em primeiro lugar. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Qual o motivo da sua preocupação, meu amado? Com respeito ao seu futuro. Qual o motivo? O que é que tem tirado você? O que é que tem tirado seu erro? Você, pô, talvez seja um vídeo que você esteja vendo, ameaçando o seu futuro, fazendo você ter medo. Não tenha medo do seu futuro. Sabe por quê? O seu futuro é Deus. O seu futuro, o meu futuro, está nas mãos de Deus. Não está na mão de homens, não está na mão do sistema. Nossa vida, nosso futuro está nas mãos do Deus que por nós tudo executa. Ele faz brotar água da rocha, ele manda do céu o seu pão. E ele diz que nem só de pão vive o homem, mas desta palavra que sai da boca de Deus. E devemos buscar esta palavra em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela tem que estar acima de qualquer palavra, de qualquer conceito. A palavra de Deus, ela prevalece. Ninguém pode deter esta palavra, ela é viva e ela é eficaz, ela é penetrante, ela penetra o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e vai até o ponto de discernir pensamentos e propósitos do coração. Ela converte, ela transforma, ela muda ambiente, ela do dia, no instante muda tudo. Esse é o Deus que nós servimos. E olha, aprenda uma coisa que eu tenho aprendido isso. Eu sofro aprendendo isso, viu, irmão? Eu não estou falando com demagogia, como se estivesse acima, olhando você por lá embaixo. Eu sou seu irmão, estamos no mesmo nível, somos um povo de Deus. Eu olho e digo sempre com convicção, isso aí tem que estar agarrado, eu tenho que estar acorrentado desta palavra, quando diz assim, um dia, discursa, basta cada dia o seu próprio mal, e cada dia trará os seus cuidados, trará a sua experiência. Então, com respeito ao meu futuro, ao seu futuro, eu gostaria de dizer uma coisa só. É o que diz o hino. Sei que Deus, o meu futuro, ele tem nas suas mãos. Com cuidados, ele tem feito isso por nós. Sim, não é maravilhoso? Então, que Deus esteja abençoando cada dia mais as nossas vidas, que Deus esteja fortalecendo a nossa fé, que Deus esteja nos fazendo olhar cada dia mais para o que diz a palavra e buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça. Lembrando, nunca esquecendo, que as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós vamos cantar cada dia mais. No céu, na terra, que maravilha! Vai operando o poder do Senhor. E nós vamos cantar com mais fervor ainda aquela estrofe assim, né? Hoje, como até hoje, daqui para sempre, ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte, seguro, e nossa fonte de excelsos prazer. E dizer também que as orações, ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio, em meu auxílio, em teu auxílio, ele sempre estendeu. Ele estende. Não se preocupe com respeito ao seu futuro. Deus tem você. Você é de Deus. Você foi comprado e o seu futuro é certo. Em todas essas coisas, nós somos mais que vitoriosos. Deus abençoe. Muito obrigado por a oportunidade. É um prazer sempre estar com vocês. Deus esteja abençoando cada dia mais. A paz.